Olá, vamos a mais uma aula e hoje o assunto é MRUV, Movimento Retilíneo Uniformemente Variado. O que tu precisa saber? Acompanhe comigo. Primeira coisa, diferente do MRU, onde há um movimento que não tinha aceleração, agora, como o próprio nome diz, se o movimento ele é variado, significa que a velocidade ela varia. Então, tu tens obrigatoriamente uma aceleração. Por isso que eu estou linkando aqui. Velocidade varia, tem aceleração. Outra coisa bem importante. Tudo bem, a trajetória é retilínea. O que significa aquele uniformemente variado? Significa que essa variação não se dá de uma maneira aleatória. Essa variação se dá sempre numa mesma taxa. Então, por exemplo, vamos supor que a velocidade vai aumentando de 2 em 2 metros por segundo. Então, por exemplo, o carro estava parado, um segundo depois foi para 2, mais outro segundo foi para 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Vai aumentando sempre de 2 em 2. Então, significa que tu tem um movimento, sim, variado, mas essa variação se dá de uma maneira uniforme, ou seja, sempre uma mesma taxa. Ok? Por isso que é um movimento uniformemente variado, não varia de qualquer forma, tá? E essa taxa de variação nada mais é do que a aceleração. Então, quando eu falo assim que eu tenho um movimento cuja aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo a velocidade varia 2. Se eu tenho aceleração igual a 5, a cada segundo varia 5. Matematicamente, a gente pode representar assim, por exemplo, a aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado. Matematicamente é a mesma coisa que escrever 3 metros por segundo. É legal escrever isso aqui porque significa que a cada segundo a velocidade varia 3 metros por segundo. Ok? Essa é a definição clara de aceleração. Tudo bem? Nós já vimos numa videoaula anterior que a aceleração, por fórmula, é ΔV por ΔT. E aí fica mais claro ainda o que eu fiz. Quando a gente escreve isso daqui, quem é os 3 metros por segundo? A variação da velocidade. Por segundo, por tempo. Ok? Tá bom? Beleza. Então, significa um movimento retilíneo uniformemente variado, um movimento que tem aceleração e mais que essa aceleração ela é constante, tá? Beleza. Fórmulas do MRUV. Basicamente, nós temos 3 fórmulas, tá? Dá para pegar mais fórmulas, dá para chegar umas 4, 5 fórmulas. Acompanhe comigo. Como é que fica um gráfico para esse movimento? Se a gente entende que a velocidade varia, por exemplo, eu tenho um carro que começa o movimento com uma velocidade de V0. Daí vai aumentando a velocidade até V. Então foi aumentando. Note que aqui deu uma reta, significa que esse aumento de velocidade se deu numa taxa uniforme, então foi aumentando sempre numa mesma proporção. O que é de se esperar então que aqui a equação que descreva essa reta seja uma equação de primeiro grau. Sabe aquela fórmula A ΔV por ΔT? Abre ela, tu vai escrever ela assim, ó. V igual V0, ou VI, se tu preferir. Então, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais AT. Isso daqui é a equação horária da velocidade, que relaciona a velocidade e tempo. Velocidade, tempo, nosso gráfico. Assim, dessa forma, eu consigo mostrar que eu tenho essa reta, sim, representa um movimento cuja velocidade ela varia de maneira uniforme. Tá ok? Agora note, a gente sabe também que um gráfico de velocidade de tempo, se eu calcular a área, me dá alguma coisa. Como é que eu posso provar? Porque velocidade média é deslocamento por tempo. Então eu posso escrever o seguinte, esse gráfico está me dando informações de tempo e de velocidade. Então, quando eu faço velocidade média vezes tempo, eu encontro o deslocamento. E sempre assim, quando eu tenho um gráfico de velocidade por tempo, a área me dá o deslocamento. Então, veja bem, se eu calcular essa área aqui de baixo dessa figurinha aqui, tá? O que eu tenho? Eu vou calcular base, que é tempo, vezes altura, que é o V0. Então, eu vou ter V0, ou VI, que é a velocidade inicial, vezes o tempo. Muito bem.
mais essa área aqui de cima, que é um triângulo retângulo, nós temos que a altura disso aqui é justamente a variação da velocidade, ponto. Mas variação da velocidade é A vezes T, aqui ó. Como é que eu calculo essa área então? Vai ser a base, que é T, vezes a altura, que é AT, dividido por 2, porque é um triângulo retângulo. Então olha só, mais o que eu tenho? Base T, vezes altura AT, por 2. Tu já viu essa fórmula? Velocidade inicial vezes T, mais AT ao quadrado por 2. O que é isso? Deslocamento. Legal, né? Tu chega na fórmula a partir do gráfico. Deixa eu só melhorar essa fórmula aqui. Então nós temos, passando a limpo tudo isso daqui, a fórmula principal para o MR e o V é essa daqui. Deslocamento, velocidade inicial vezes t, mais AT ao quadrado por 2. Vale lembrar que essa parte representa numericamente esse retângulo e essa parte representa numericamente a área desse triângulo retângulo. Ok? Certo. Ainda se tu quer escrever assim, mas ΔS é S final menos S inicial, dá para escrever assim, posição final igual a posição inicial, mais e assim por diante. Vale lembrar os nossos vetores. Posição, velocidade e aceleração são vetores. Bom, tem aqui chamada equação horária da posição. Tá? Daí diz o seguinte, tá, mas essa fórmula funciona só para o MRUV. Não, para o MRU funciona também. Porque tu pode pensar que o MRU é como se fosse um caso particular de um MRUV. Basta tu pensar que MRU é um movimento que a aceleração é zero. Se nessa equação tu colocar a aceleração igual a zero, o que a gente tem? A igual a zero, todo esse termo se anula. E aí tu chega naquela equação que a gente utilizou numa videoaula anterior, que falava sobre MRU. Ok? Muito bem. A outra equação que a gente tem é justamente essa daqui, que é chamada equação horária da velocidade. Funciona lá para MRU? Funciona. Funciona para MRUV, mas funciona para MRU? Funciona, mas não tem graça nenhuma. Como numa videoaula anterior eu falei especificamente sobre MRU, eu falei, no MRU nós temos as variáveis em jogo, velocidade, posição e tempo. 3, que tu consegue juntar numa equação só. Então tu não precisa outras equações. Tanto é que se tu colocar a aceleração igual a zero, o que a gente tem? Tem que a velocidade inicial igual a final. Muito bem, mas isso a gente já sabe. Quando a aceleração é zero, é óbvio que a velocidade é igual, que ela não muda. Ok? Agora, tem uma outra equação que tu podes chegar a partir da junção dessas duas, que é uma bem utilizada também, que é chamada equação Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração ΔS. Vetor. Vetor. Muito bem. Precisa dessa equação? Não. É sempre assim, ó. Tu tem um conjunto de 3 equações que são as ditas as principais, não são as mais básicas, mas são as principais que normalmente se trabalha, tá? Sempre assim. Se tu pegou um problema e tu conseguiu resolver esse problema com uma equação, por exemplo, consegui resolver o problema usando só essa, tu conseguiria resolver o mesmo problema utilizando essas duas. Ah, mas eu consegui, uma outra questão, eu consegui resolver essa questão somente utilizando essa equação. Tu conseguiria resolver a mesma questão utilizando essas duas. Ou então, conseguir resolver a questão em si somente com essa equação. Tu conseguiria resolver a mesma só com essas duas. Não, mas por que eu vou passar mais trabalho? Se tu não tem problema em decorar fórmulas, beleza, decore essas 3 e provavelmente, se tu escolher a equação correta, com uma equação tu consegue resolver o problema. Agora, eu quero falar para vocês que essa equação que eu coloquei aqui azul é totalmente secundária, porque ela se origina da junção dessas duas. Eu não vou fazer aqui porque vai dar várias telas para a gente fazer, mas basicamente, se tu gosta de matemática, tu pode fazer o seguinte. Pega essa equação, isola o t de tempo e joga esse t isolado aqui e aqui. Abre essa equação, vai ficar uma coisa grande, vai cancelando tudo e tu vai chegar nisso daqui com certeza. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que tu não precisa dessa equação necessariamente para resolver qualquer problema. Com essas duas tu consegue resolver. Ok? E vale lembrar ainda que essas duas equações, elas se originam de equações mais básicas. Deixa eu apagar e colocar elas aqui.
Basicamente, quais são as equações que tu precisa saber para resolver qualquer problema? Velocidade média, como é que tu calcula? Deslocamento pelo tempo. Essa é a mais básica. Como é que tu pode calcular a velocidade média? No MRUV. Velocidade 1 mais velocidade 2 dividido por 2. Como uma média de notas. Tirei 6 numa prova, 8 na outra prova. Qual é a média? 7. 6 mais 8 dividido por 2, 7. Ok? Isso aqui é chamada velocidade média. Essa aqui é a média das velocidades. Tá? E a última é a definição de aceleração. Que é essa daqui que a gente já sabe. Garanto, qualquer questão, de cinemática, tu consegue resolver por meio dessas 3 equações simples. Só tu tem que saber trabalhar muito bem. Tome cuidado quando o problema te dá velocidade instantânea e quando ele dá velocidade média. Essa daqui é o que faz essas duas coisas conversarem. Velocidade média com a velocidade instantânea. Tá? Muito bem. Garanto que se tu juntar essas 3 equações, tu chega naquela equação que eu tinha falado como sendo a principal, que é a mais geral. Tá? Ela é justamente a mais geral, por quê? Porque ela vem da junção das 3 básicas. Então, basicamente assim, se eu disse para ti que tu consegue resolver tudo com essas 3, é porque tu consegue resolver com essa daqui e lembra, essa daqui é aquela da aceleração, né? Que é V igual a V0 mais AT. Tá? Certo, gente? Então, o que tem de fórmulas de MRU, V é isso daqui. Tanto faz, tu pode escolher trabalhar com essas 3 mais simples, que são as menores, ou tu pode escolher aquelas 3 que eu tinha colocado antes. Essa daqui, que é a equação horária da posição, essa daqui que é a equação horária da velocidade e a Torricelli, tá? Então, em termos de fórmula, é isso daí que a gente tem para o MRUV. Adiante. Velocidade média. Por que a velocidade média no MRUV pode ser dada como a média das velocidades? Porque assim, nessa altura do campeonato, tu já sabe que um gráfico de velocidade por tempo no MRUV é dado por uma reta assim. Tudo bem? É uma equação de primeiro grau. Agora, tu concorda comigo que entre este valor e este valor de velocidade, nós temos um valor médio, que é isso daqui. Se a área embaixo dessa reta representa o deslocamento, então o que a gente pode fazer? Bom, tu vai concordar comigo que se eu fizesse uma reta aqui, repare, essa área ela se encaixa perfeitamente aqui. Eu só estou pegando no ponto médio essa reta e fazendo isso daqui. O que isso me traz de vantagem? Me traz de vantagem porque esse ponto aqui, como é que calculo como sendo a média daqueles outros 2 pontos? Que velocidade média é V inicial mais final divide por 2. E quando eu faço essa relação que essa reta equivale a essa reta aqui em termos de deslocamento, que eu estou calculando a área, tá? Eu posso calcular por meio disso daqui também, sem problema nenhum. Então, para o MRUV, isso daqui também é verdade. Toma cuidado. Essa forma de calcular a velocidade média é válida para qualquer movimento. Essa daqui somente para o MRUV. Toma cuidado. Essa daqui funciona sempre que tu tens um MRUV. Por exemplo, tem um carro que vai aumentando a velocidade uniformemente. Qual é a velocidade média? Pode calcular por aqui ou por aqui. Tanto faz. Agora, se o problema for algo assim, um carro está parado, vai aumentando a velocidade de uma maneira uniforme até 10 segundos e depois mantém a velocidade durante mais 15 segundos. Para tudo. Então, tu tens 2 movimentos. Ah, mas lá dentro tu tem um MRUV. Ok, mas tu tem 2 movimentos. Esquece isso daqui. Tá? Sempre assim. Quando tu tem um único movimento e esse movimento é um MRUV, tu também pode trabalhar com isso. Quando não fechar essa condição, só funciona essa. Ok? Beleza. Então, essa é a velocidade média no MRUV. Em termos de gráfico, as coisas elas complicam um pouquinho mais do que no MRU. Mas olhem só. Como é que fica, de trás para frente, que eu acho que é o mais fácil, como é que fica um gráfico de aceleração no tempo? Se no MRUV nós temos um movimento cuja aceleração ela existe, tem sempre um valor constante, nós temos uma reta.
Ou seja, essa reta ela pode ser positiva ou negativa. Lembrando que o positivo e o negativo depende do teu referencial, tá? E o tempo passa, mas o valor continua sempre o mesmo. É isso que garante o movimento ser uniformemente variado, tá ok? Muito bem. Velocidade. Nós já vimos que a velocidade ela varia, mas ela varia numa taxa constante, ou seja, ela pode ser representada por uma equação de primeiro grau, velocidade final, velocidade inicial mais AT. Por isso que eu tenho retas, sejam elas crescentes ou decrescentes. Vale lembrar, quando eu tenho uma reta crescente, significa que eu tenho um aumento de velocidade positivo, então eu tenho uma aceleração positiva. No caso de uma reta decrescente, eu tenho o contrário, uma aceleração então negativa. Quanto maior a inclinação, maior vai ser a aceleração. Sempre assim. Tá ok? Beleza. Aqui, agora, num gráfico de posição e no tempo, por que nós temos parábolas? Porque a equação horária da posição é uma equação de segundo grau, por causa disso daqui, do t ao quadrado sobre 2. Então, nós temos, sim, uma equação de segundo grau, logo teremos parábolas. Parábola com concavidade voltada para cima, aceleração positiva. Para baixo, aceleração negativa. Vale lembrar também que, como aqui, eu tinha comentado que quanto maior a inclinação dessa reta, maior vai ser a aceleração. Perfeito. Quando trabalha num gráfico de posição e tempo, também tu pode analisar pela reta tangente a essas trajetórias. Só que dessa reta tangente vai te dar que informação? Posição e tempo te dá o quê? Posição e tempo te dá velocidade. Então eu faço o seguinte, por exemplo, eu quero inferir alguma informação de velocidade neste ponto. O que eu faço? Traço uma reta tangente. Essa reta tangente vai ter uma inclinação, o que vai te dar uma informação que existe velocidade naquele ponto, porque está inclinado, e mais, que essa velocidade é positiva. Diferente, por exemplo, aqui nesse ponto. No ponto aqui de cima, se eu traçar a reta tangente, eu vou ter uma reta sem inclinação. O que isso significa? Significa que se não tem inclinação, não tem velocidade. E aqui, no outro ponto, inclinação negativa. Significa que a velocidade ela é negativa. Como é que pode representar isso no teu dia a dia? Esse movimento aqui, cuja concavidade é voltada para baixo, é o clássico movimento de jogar um objeto para cima e ele retornar. Quando tu joga o objeto para cima, ele está se deslocando para cima, no sentido positivo de um referencial que tu escolheu previamente. Então ele vai indo para cima até chegar no ponto mais alto. Quando chega no ponto mais alto, ele para. Quando ele volta com uma velocidade, então, negativa. Ok? Do contrário também é verdade. Basta tu pensar, então, que aqui tu tens esse ponto de inversão. Tá bom? Então a dica é, no gráfico de posição e tempo, se fizer a análise da reta tangente, tu vai inferir alguma informação sobre velocidade. Tá ok? Beleza. Sobre MR e o V, gente, é isso daqui que tu precisa saber. Das fórmulas, o conceito do que é o MR e o V e os gráficos. São esses 3 gráficos que podem aparecer para ti. Tá ok? Até a próxima aula, gente.